Olá, olá, bem-vindo, bem-vinda a essa nossa live sobre a nossa pós-graduação de Direito Público aqui da Faculdade SES. Meu nome é José Guerra, eu sou professor aqui do SES de Direito Administrativo, Direito Constitucional e Direito Eleitoral e quero te convidar a assistir nessa aula esse tema tão rico e tão importante, primeiro, para a prática pública administrativista e segundo, para qualquer outro tipo de norte que você tenha, como por exemplo, concurso público, não importa. Claro que nós daremos aqui um toque mais de prática jurídica, porque nós estamos em uma aula de pós-graduação aqui no nosso canal do YouTube na Faculdade 6. Então eu quero te convidar primeiro a conhecer a nossa estrutura de pós-graduação e segundo, assistir essa nossa aula sobre esse tema tão importante, tá? Então, antes de qualquer coisa, eu já vou te informando pontos específicos que são necessários ter como norte para o tema serviço público. E claro, vou te passar e te recomendar alguns livros que tratam sobre esse tema de uma maneira, primeiro, objetiva, atual e também uma carga muito forte de conhecimento teórico, porque é importante que na tua vida prática, principalmente se você atua em áreas consultivas da administração, você vai precisar ter uma boa base argumentativa. E uma base argumentativa quer dizer que você tem que estar lastreado por bons autores e bons compêndios de direito administrativo. Então, vamos começar por esses pontos. O primeiro ponto que eu quero te dizer é, antes de qualquer coisa, nós vamos conversar sobre bibliografia, sobre o material da pós, sobre a aula em si e um ponto específico da aula que eu quero trazer para como fonte de discussão para aí fecharmos a nossa live, tá? Deixa eu só observar uma coisa aqui. Bom, eu tenho aqui na minha mão um livro de Bruno Betti, que ele é procurador no estado de Minas Gerais, tá? Livro novo, livro com a edição 2025, em que ele fala sobre o serviço público de uma maneira atualizada. Ele fala sobre o serviço público a partir do capítulo 12. E aqui ele traz uma versão mais atualizada, prática, né, com julgados específicos sobre esse tema tão importante para todos nós. O segundo livro que eu passo para vocês, esse é atualizado, esse tem um viés mais prático, claro, voltado para concurso público, mas o que eu quero que você absorva aqui como informação desse volume é o seu viés atualizado em jurisprudência. Sejam em temas de repercussão geral, seja em teses já firmadas, seja em próprios julgados que dão norte para como a administração pública hoje se movimenta. Nós temos também aqui, e deixa eu só procurar ver se eu encontro para os livros. José, aqui. Vou pegar. Para estar numa live, a gente tem que trabalhar de uma maneira que você. Oi? Que? Professor louco? Não. Isso aqui eu peguei na biblioteca lá do tribunal. Atualizado. José dos Santos Carvalho Filho. Não tem erro. Você não vai errar quando você pega esse volume sobre direito administrativo. Saiu do forno, entrou na minha mesa. Livro maravilhoso, completo, base para o estudo e para, claro, um bom parecer jurídico. Você vai se arrepender. Outro importante também, eu não sei se eu estou com ele aqui, Maria Silvia Zanella de Pietro. Cadê? Aqui. Esse é um pouco mais antigo, mas serve. A professora de Pietro é fantástica, fabulosa.
Já deu aula, inclusive, aqui pra gente, na nossa pós-graduação. Cara, é um livro excelente. Se você tiver ele com as atualizações, primeiro, das leis da lei de introdução às normas de direito brasileiro, a atualização que acresceu uns 15 artigos atrás do 20 para lá, você já garante muita coisa. Essa atualização, mais a lei de licitações, mais a atualização da lei de improbidade administrativa. 3 livros, 3 visões diferentes, 3 perspectivas que são complementares no teu estudo sobre serviço público. Como nós estamos aqui numa pós-graduação, eu tenho que te passar esse tipo de informação e esse tipo de literatura para os teus estudos. Não importa onde eles estejam, mas que eles estejam perto, porque eles são muito bons. Hoje no mercado, esses 3 interessantes, todos são da mesma editora. Todos os 3 são da mesma editora. Então, não tem problema algum em você localizá-los. Inclusive, eles têm na versão e-book. Professor, o senhor está ganhando alguma coisa deles? Nada. O que eu estou ganhando aqui é informação que eu passo para você de qualidade. Não adianta você trabalhar na administração pública, você trabalhar com consultoria pública, você trabalhar em pareceres públicos e não ter uma boa base de argumentação. E claro, você utilizar a inteligência artificial para o seu próprio benefício. O ChatGPT, o Claude, o Gemini, qualquer desses que você possa configurá-lo como um app, uma aplicação para o seu trabalho e contribuir com os seus estudos e a formação daquilo que você precisa entregar como parecer jurídico. E claro, professor, eu estou fazendo concurso. Vai te ajudar nos concursos para te dar bons resumos bem feitos, mas claro, tenha pelo menos uma base daquilo que você está lendo, para que você não seja enganado pelo erro que muitas vezes a inteligência artificial ainda comete. Então, a gente já fica por aqui. O segundo ponto é o seguinte: nós temos, e aí eu vou abrir aqui um site para vocês de nossa prática jurídica. Você também tem, perdão, nossa prática jurídica não, de nossa faculdade. E aí, deixa eu só ver se ficou legal. Deixa eu ver se só ficou legal. Deixa eu diminuir aqui um tamanho para que você veja a página por completo. Na Faculdade SESI, faculdade.ses.com.br. Já estamos no mercado há um bom tempo, então não precisa aí discorrer sobre a qualidade daquilo que nós estamos te oferecendo. A nossa pós-graduação, nós temos pós-graduações em várias áreas. Licitações e contratos, também dou aula na pós-graduação de licitações e contratos, tá? Nós temos aqui a nossa pós-graduação em Direito e Prática Previdenciária e Trabalhista, professores excelentes. Estamos aqui capitaneado pelo professor Felipe Solano, aula de melhor qualidade. Processo civil também, direito médico de saúde, direito e prática previdenciária, tá aqui, esses dois, eles se complementam, só que uma é um pouco maior, tá? Direito de família, direito de processo de trabalho, capitaneado pelo professor Hugo Vilar. Direito público, tá? Nós temos essa de direito público e essa de direito público, são duas de direito público. E aí, nós temos, claro, toda essa estruturação. Essa pós de direito público, nós temos os professores aqui que fazem parte da nossa estruturação de aula, e eu trago para vocês aqui o melhor em qualidade, o melhor em como você
pode aplicar no seu dia a dia. Temos aqui toda essa estruturação já pronta, perfeita, rodando, para que você entre já de cabeça erguida. E claro, nós também estamos com uma promoção de Black Friday, tá? 55% de desconto. E você pode entrar em contato. Entra aqui, fala com o consultor que a gente vai te responder. Beleza? Então nós temos aqui essa pós-graduação, são de 10 meses. E nós temos a nossa pós-graduação de 4 meses. Qual é a diferença dela? A diferença dela é a velocidade que você precisa imprimir para chegar até o final dela, porque há uma necessidade muito grande de você ter um desdobramento maior sobre os temas que nós iremos abordar. E aí você vai entender que, apesar de ela ser de 4, referente a 4 meses, professor, mas isso dá certo? Dá, por quê? Porque a carga horária ela é condizente com tudo que você precisa. A diferença é a rapidez que você vai ter acesso ao certificado de conclusão do curso. Mas a intensidade do estudo vai ser um pouco maior. Nós aqui compactamos a pós-graduação para que você possa ter acesso a maior quantidade de temas específicos em um curto espaço de tempo, mas que é a mesma de 10 meses, e aí você precisa ter um pouco mais de tempo para concluir cada um dos módulos. Professor, e qual é a vantagem de ter a de 10 meses? A vantagem de ter 10 meses é você elastecer um pouco mais os seus estudos, você poder aí se debruçar com mais carinho, com mais devagar, e aí estudar com mais tranquilidade, fazer a sua carga horária de acordo com o seu ritmo de vida, se debruçando sobre trabalho, sobre família, sobre tudo isso. E aí você chega ao final. Minha recomendação: faça aquele que você precisa, aquela que você tenha maior necessidade dentro do seu tempo disponibilizado. Isso, para mim, é o essencial. A metodologia é a mesma, a abordagem é a mesma, o que diferencia é como você vai disponibilizar o seu tempo para obter o curso em menos, a certificação em um prazo menor, mas ele é igual. Professor, mas inclusive, o valor de 4 meses é melhor do que o de 10 meses, é um pouco melhor, porque como o aluno passa pouco tempo, veja, nós caímos 6 meses, a gente cai um semestre, como o aluno passa pouco tempo na plataforma, e a plataforma é paga praticamente em dólar, pela unidade de pessoa que está ali, nós teremos também uma baixa de custo. Eu sou muito sincero, faria de 10 meses. Eu preciso de tempo, eu preciso elocubrar tudo que está ali dentro e tal. Mas já meus colegas de trabalho, lá no tribunal, adquiriram as de 4 meses porque eles querem para adicional de qualificação. Então, eles que se virem com o tempo deles. Eu me viro com o meu. Então, se eu fosse fazer, eu faria a mais ampla. Para ir dentro de um espaçamento e dentro de uma velocidade que condiz com a minha realidade. Quando a gente dilui isso, dá uma diferença muito pouca, tá? Na questão de valores. Aí vai depender das tuas necessidades. Ok? Então vamos lá, o que interessa aqui para essa noite. Olha só o que eu tenho aqui. Eu vou puxar aqui porque eu vou precisar ajustar isso daqui para aquilo que eu... Aqui. Pronto. Agora. Primeiro, introdução ao serviço público.
eu tenho um conceito, uma função e uma relevância. Qual seria o conceito, e aqui eu vou, qual seria o conceito de serviço público? Que é aquele serviço ou aquela atividade prestada pelo Estado ou por aquele que faça as vezes do Estado, delegatário, permissionário, concessionário, para atender necessidades coletivas, vírgula. Muito embora nós tenhamos aqui a possibilidade não rara de termos serviço público disponibilizado intuito personae, ou seja, de maneira singular. Todos eles, vírgula, menos aqueles que fazem parte das delegações estatais, serão cobrados, em sua grande maioria, por taxa. E o que é uma taxa? É aquilo que você já sabe e que você também tem em nossa pós-graduação no Sistema Tributário Nacional, tanto atualizado quanto o que ainda está em vigor. Taxa é o valor cobrado por um referencial prestado pelo Estado de maneira individualizada e divisível, que entre uma ação e outra, a de pagar essa ação e receber o serviço prestado, há um sinalagma, há uma reciprocidade de atuação. Eu pago por um serviço próprio que eu vou me utilizar dentro da especificidade que eu preciso. Vou dar um exemplo e que está minguando. Serviço público delegatário de notários e tabeliães. O que é que eu quero que você entenda? Quando você vai no registro de imóveis, quando você vai reconhecer uma firma por averbação, hoje está mais complicado porque existe a assinatura do Gov, existem as assinaturas eletrônicas. Quando você se depara com isso, você tem um serviço, que é o ato de se dizer a sua assinatura nesse documento é verídica e foi firmada presencialmente diante da minha pessoa, eu tenho um reconhecimento de firma por averbação. Normalmente, quando a pessoa não quer hoje, quando não quer mais passar um carro, assinar via Gov, tem que fazer por averbação. Ir lá no tabelionato, assinar na frente do tabelião ou de quem o represente. Isso é uma prestação de serviço público. Segunda prestação de serviço público, serviço de coleta de lixo. Já foi dito em súmula, já foi dito em julgados que coleta de lixo pode ser cobrado mediante taxa. Eu produzo uma quantidade X de lixo e o Estado, a prefeitura, a municipalidade vai cobrar mediante taxa esse trabalho. Segundo ponto, e olha só, deixa eu abrir aqui para vocês enquanto eu ligo o ar-condicionado. Vejam só, eu tenho essas funções. Professor, existe serviço público gratuito e que poderia ser cobrado mediante taxa? Vou te dar um exemplo muito corriqueiro para o meu trabalho. Emissão de título de eleitor. A inscrição eleitoral é uma prestação de serviço pública de maneira cogente e que não há cobrança de taxa alguma para a primeira emissão, para a segunda via. Só é cobrado uma multa caso não haja a devida justificativa no momento certo, quando do período eleitoral. E aí, os seus direitos políticos serão ou não suspensos. São, na maioria das vezes, serviços essenciais prestados diretamente pelo Estado. E aqui, quando eu coloco Estado, leve em consideração os 3 entes federativos, tá? União, Estados
e municípios. Distrito Federal fica no limbo aí entre um e outro dos dois últimos. A relevância desses serviços vai demonstrar a necessidade de, claro, ele ser prestado de maneiras específicas. Eu tenho emissão de título de eleitor, eu tenho uma maneira específica de prestar esse serviço. Coleta de lixo, eu tenho uma maneira específica de tratar e coletar esse lixo. Eu estou aqui falando de serviços individualizados. Contribuição não entra, mas vamos colocar aqui. Contribuição de iluminação pública, a COSIP. Nós temos aqui uma maneira específica de prestação de serviço público e uma maneira específica de cobrança. Nem todo serviço prestado ele é cobrado. O direito de peticionamento garantido como direito fundamental, elencado no artigo 5º, não é cobrado em sua grande maioria. E aí, claro, a gente chega aos elementos que fazem com que o serviço público, estrito sensu, seja condensado de uma forma tal em que ele se operacione, deixando de lado os serviços públicos propriamente ditos, como prestação de emissão de passaporte, emissão de título de eleitor, emissão de CTPS, emissão de registro geral ou de identidade. Todos esses a gente vai excluir daqui, mas não deixa de ser um serviço público. O serviço público que você deve direcionar nesse exato momento é aquele em que você vai encontrar fundamentos legais no artigo 175 da Constituição, que diz que cabe ao poder público, na forma da lei, e aí é uma norma de eficácia limitada, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, a prestação de serviços públicos. Perceba, o artigo 175 encontra-se topograficamente no texto da Constituição, naquele espaço em que trata sobre a função econômica da Constituição dentro da sociedade. Nós vamos encontrar aí no artigo 170 princípios fundamentais sobre a ordem econômica nacional e a atuação na propriedade privada e a atuação, dependendo das circunstâncias apresentadas, do poder público como aquele que vai minorar faltas de prestação de serviço, e aqui não é serviço público, de prestação de serviço para a população. Vou dar um exemplo aqui. Correios. Os Correios não precisam dar lucro e eu vou provar isso. Eu posso aqui abrir a vocês um mapa do Brasil. Mapa Brasil. Maps. Eu gosto do Maps porque a gente consegue chegar onde nenhuma outra pessoa naquele momento consegue chegar. Vamos escolher, estamos na Amazônia, no estado do Amazonas, no meio da selva, onde esse filete azul aqui, o Rio Amazonas, ele é navegável. Nem todas as cidades que aqui se encontram possuem pista de pouso. Mas perceba, há uma grande capacidade de navegabilidade. Eu tenho um colega que ele é juiz, não aqui, mas no Parazão, como ele chama, aqui no Pará, em que ele, para chegar na vara onde ele trabalha, ele precisa andar quase 16 horas de barco. Você acha
que é possível a Amazon, logística, fazer às vezes em um município como Benjamin Constant, na fronteira da Amazônia, do estado do Amazonas com o Peru, entregas? Sim, não é? Aqui em Benjamin Constant existe uma pista de pouso. Existe inclusive um núcleo, um campus da Universidade Federal do Amazonas. Claro. O que é que eu quero dizer com isso? Aqui tem agência dos Correios. Aqui tem Caixa Econômica Federal. Aqui tem Banco do Brasil. Mas aqui não precisa ter um Santander. Aqui não precisa ter um Bradesco. Aqui não precisa ter um núcleo da Amazon. Por quê? Porque será que dá dinheiro ter lugar, ter uma entrega em tão longe lugar, em tão longínquo, em que as correspondências, na maioria das vezes, ou chega de barco, ou chega de avião? Imagina um correio entregando aqui correspondência. Óbvio que os correios vão levar aquela carta, vão levar aquele produto, um que seja, para ser entregue aqui em Benjamin Constant. Por quê? Porque é uma necessidade premente de natureza nacional e pública que haja ali os mesmos benefícios que existem em qualquer outro lugar do Brasil, mesmo que precariamente. Não há como uma empresa ter lucros fazendo essa prestação de serviço. Por isso, o STF já elencou a empresa pública de Correios e Telégrafos, que até agora esse telégrafo não tem mais razão de ser, mas é uma questão histórica, não está acobertado pela necessidade e o dever de pagamento de tributação. Os Correios se tornam imunes a tributações. E isso faz parte da necessidade de prestação de serviço público. Por isso, eu tenho que ter noção que a natureza jurídica da atividade administrativa, ela, por ser uma atividade administrativa pública, ela está sujeita a normas específicas e também a atuação estatal que seja aquela condizente com a realidade da prestação de serviço. Então não perde isso de vista. Eu tenho aqui modelos específicos de prestação de serviço ou de serviço público em caráter estatal. Primeiro, eu tenho o patrimonialismo. Tudo é do Estado. Tudo é do rei, em grau absoluto. A propriedade privada existiria, mas no fundo de direito, aquela propriedade, na verdade, era uma concessão dada pelo monarca, pelo soberano. Depois eu tenho a burocracia racional legal, que é aquela em que nós já vemos a ideia de absolutismo, de propriedade, de patrimonialismo, de natureza privada afastada. E nós vamos ter aí, claro, uma atuação do Estado que levará em conta o serviço prestado. Por isso eu tenho essa parte branca, tá vendo? Não é por nada. Eu tenho aqui um raciocínio legal em que a atuação da prestação de serviço ela deve ser o mais essencial possível. Depois eu tenho aqui
já após Segunda Guerra Mundial, com a ideia do neoliberalismo administrativo, uma reforma gerencial. O Estado aqui vai ser gerente. Ele não terá empresas, ele gerenciará a estrutura pública para que as empresas atuem, sejam elas públicas ou privadas. Mas a vontade do Estado é gerenciar apenas o privado, para que não exista o público. Estado mínimo. E aí nós vamos ter aqui as agências. Depois eu tenho um modelo contemporâneo, que é o Estado gerencial levado ao cabo das agências, em que nós observaremos os princípios da eficiência mais o controle social dentro da prestação de serviço. O controle social e a eficiência levam à existência da prestação de contas, o accountability, mais os sistemas das controladorias, aqui eu vou botar a CGU, mais ouvidorias. Veja, a grosso modo, patrimonialismo, tudo meu, burocracia racional legal, o Estado mínimo atuando de maneira objetiva, prestando os serviços públicos de maneira direcionada e dentro de uma pseudo-essencialidade. Depois eu vejo aqui que o Estado presta serviços de maneira essencial, como saúde, transporte público, educação, segurança. Aí vem fornecimento de combustível fóssil para a atuação estatal, para a atuação da sociedade, para o movimento da economia. Isso eu levo em consideração sempre o Brasil. Para depois eu ter aqui uma prestação de saúde, de previdência, uma prestação de serviço voltado para transporte público, aquaviário, portos e aeroportos, tudo isso. O Estado infla com toda essa estruturação. Por quê? Porque não existe na época quem desejasse fazer um aeroporto, quem desejasse construir portos, quem desejasse abrir vias terrestres. Não existia. Mas existiam sim os trens. Empresas britânicas vinham aqui para montar ferrovias no Brasil. As circunstâncias mudaram e agora a iniciativa privada vem a administrar portos e aeroportos, abrir estradas ou então as concessões dessas estradas já feitas e construídas pelo poder público, pelos pedágios, a prestação de serviço público de fornecimento de energia, água e esgoto, também concedida ou permitida. Eu tenho aí um modelo contemporâneo em que a eficiência e o controle social fazem parte dessa vivência atual de prestação de serviço. E aí são criados mecanismos para o controle e a observação da qualidade da prestação de serviço. Bom, o Estado não presta serviço de uma maneira de otimicidade elevada, mas ele concede, ele permite que outro faça. E aí ele diz, olha, você vai pegar tudo pronto, mas você vai ter um grau de otimicidade elevado. Mas para isso eu vou te controlar. Eu vou colocar agências específicas para controlar tudo o que você vai fazer com relação à prestação de serviço. Saúde suplementar, energia, petróleo, transporte, tá? Formações, agência que regulamenta os dados, a coleta de dados por empresas de internet. E aí a gente chega nas modalidades de serviço público. Claro que eu vou ter aqui serviços exclusivos, serviços delegados e serviços essenciais ou típicos.
Os serviços exclusivos do Estado é segurança, prestação de justiça, mas não é essencial e exclusivo do Estado defesa das pessoas, educação, saúde, transporte. Agora, os serviços delegados são aqueles que não são exclusivos e têm uma essencialidade dentro da rotina social. E aí eu vou ter, por meio de licitação, as concessões, permissões e autorizações. E aí eu vou ter autorização para abrir um hospital, eu vou ter uma concessão para tomar conta, para administrar uma rodovia pública, cobrando exação e fazendo com que haja ali uma manutenção a partir da cobrança desses pedágios. Eu vou ver aqui as permissões para atuação dentro de empresas aéreas, como empresa aérea, e a autorização para atuar com empresas aéreas no Brasil. Eu vou ter aqui uma estrutura que aparenta público, que é regido por determinação pública, mas que na verdade é uma delegação. E os serviços essenciais ou típicos, que dividem espaço com os delegados, é serviço de educação, serviço de saúde, serviço de transporte. Nós vamos ver aí esses serviços específicos que podem ser compartilhados com a iniciativa privada por meio de delegação, por meio de permissão ou concessão, mas que eles caminham em paralelo. E aí a gente chega num próximo ponto, que é os princípios que regem o serviço público. E a partir de uma visão de Estado gerencial e de uma visão em que a eficiência e o controle social precisam andar juntos, nós vamos aqui encontrar princípios que vão te ajudar, como cidadão e como operador do direito, a fundamentar petições, a fundamentar argumentações para a boa utilização das normas e a prestação de serviço que você está defendendo ou está cobrando. O princípio da legalidade, esse não tem muito o que dizer, porque ele diz tudo. A partir dele nasce todos os outros. O princípio da impessoalidade, esse serve para todos e ao mesmo tempo para alguns. Alguns exclusivos e alguns essenciais, prestado pela iniciativa pública. A moralidade, a moralidade, ele servirá como toada para aqueles que são vinculados ao serviço público, seja direta ou indiretamente. E o indiretamente é aquele que recebe subvenção ou qualquer meio de recursos dados ou atribuídos pela administração pública. Tanto é verdade que a modificação ocasionada pela Lei 14.230 de 2021, na Lei 8.429 de 92, a Lei de Improbidade Administrativa, não limita mais a atuação do Estado como fiscalizador em processos de natureza de improbidade administrativa a instituições, entidades que recebam mais do que 50% do valor daquilo que se movimenta de recursos públicos. Hoje não existe mais essa limitação de 50% para cima. Qualquer empresa, qualquer ente privado que receba ou seja subvencionado pelo poder público e que passe pelo crivo da fiscalização pública pelos tribunais de contas, pela Controladoria Geral da União, pelas Controladorias Gerais, eles são passíveis de sofrerem processos de natureza de improbidade administrativa. O princípio da publicidade, ele faz parte do serviço público exclusivo e essencial. A eficiência, ele faz parte dos três pilares de prestação de serviço público. Seja exclusivo, seja delegado, seja essencial. O princípio da continuidade também faz parte dos três pilares de atuação do serviço público. A modicidade também faz parte dessa prestação de serviço. E por mais caro que você creia que seja o plano de saúde, ele se encontra dentro de uma perspectiva de modicidade. Nossa, Guerra, tu é louco? Não, não sou louco. Tanto é verdade que quem controla os reajustes
é a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Generalidade. O que é a generalidade? Ele não pode ter uma indicação específica para qualquer pessoa. Seu trabalho presta um serviço público especificamente para José Guerra, isso não é serviço público. Isso é monopólio, isso é direcionamento, isso é qualquer coisa menos serviço público. O serviço público ele tem um caráter generalista. A generalidade ele está para todos. E claro, o princípio da cortesia. Todo esse atendimento deve levar em consideração que a pessoa que busca esse serviço, ele de certa maneira tem uma carência de. E essa carência de faz com que o atendimento seja, hoje, nas palavras atuais, humanizado. O ato de cortesia é um ato de educação, mas não é um ato de educação medíocre. É um ato de educação em que a pessoa é tratada de uma maneira urbana e condizente com o serviço público. Tá? Então, estamos aqui com esses princípios. E o regime jurídico? Bom, o regime jurídico do serviço público nós vamos encontrar normas de direito público que conferem prerrogativas e direitos diferenciados ao Estado como prestador de serviço público, em que ele terá aí um estatuto de ética, ele terá um tribunal de contas para dizer que é seu. Ele terá também uma estrutura específica de fiscalização, as ouvidorias, por exemplo, e em concessões a aplicação de normas de direito privado paritária com de direito público. Por quê? Porque há aí um pingo de serviço público a ser observado. E aqueles princípios que nós falamos no slide anterior, eles fazem parte dessa estruturação de cobrança e de fiscalização. E claro, quando eu estou falando do regime jurídico, eu também tenho que entender que esse regime jurídico deve levar em conta a prestação de serviço público, mas no momento em que ele é concedido, permitido ou autorizado, que haja aí um momento, um lapso temporal para que haja uma adaptação. Primeiro, dos empregados e servidores que ali estão vinculados. Segundo, da própria sociedade. E terceiro, da própria empresa. Exemplo, a AENA, ela toma conta do Aeroporto Internacional dos Guararapes. Ela toma conta do Aeroporto de Congonhas. Ela toma conta, se o espírito não me engano, do Aeroporto de Guarulhos. No momento em que ela obteve a concessão, ela tem um ritmo de trabalho que precisa ser adaptado entre aqueles que estão ali, vinculados à Infraero, aquele aeroporto específico e a própria empresa. Então a empresa tem um período de adaptação entre todos os players formados para assim começar a atuar. E a partir do momento em que esse lapso temporal de adaptação se esgota, a empresa deve estar 100% movimentando a sua filosofia de atuação de mercado para reger aquele espaço aeroportuário. E aí nós vamos começar a ver obras, expansão do aeroporto, mais 10 fingers que são colocados no aeroporto, é aquela bagunça, aquela poeira dentro do aeroporto, você não sabe de onde é que faz, o que é que faz. Quando você está em Congonhas, você vê aquele aperto, aquela agonia, você, meu Deus, eu estou numa rodoviária super lotada. Aí depois começa a ver as melhorias, escada rolante que volta a funcionar, elevador que volta a funcionar, campos de pouso e aberturas de espaço para receber mais aviões. E assim as coisas vão acontecendo. E isso faz parte também do critério de transição, tá? E, claro, a prestação de serviço público, ela vai ser, dentro de toda essa perspectiva que nós colocamos aqui, ela vai ser de caráter prestacional, direto ou indireto. A prestação direta é realizada pelo próprio ente estatal. A prestação indireta, o Estado está ali por trás, fiscalizando,
regulamentando e fazendo com que o serviço respeite os princípios administrativistas colocados para concessão, permissão, autorização. Eficiência, continuidade, cortesia e assim vai. Modicidade, tá tudo aqui. Então eu tenho a prestação de serviço público direta pela administração. Nós vamos encontrar aqui os ministérios e órgãos específicos. Nós vamos encontrar de maneira direta as autarquias, as fundações, as empresas públicas, sociedade de economia mista, mas as concessionárias, permissionárias, autorizatárias. Nós vamos ter tudo isso dentro de um grande pacote. E cada uma delas, cada um desses ramos terá uma maneira de atuação na sociedade. E a prestação de serviço deve existir. Você não precisa saber. Você, como consumidor, você não precisa saber quem é que está prestando serviço. A única coisa que você quer saber é o serviço está sendo bem prestado e da maneira como deve ser prestado. Quem está prestando para você não tem necessidade momentânea de se saber quem é que faz às vezes. Mas você só vai entender quando e quem está prestando serviço quando você é mal atendido, quando o serviço não é apresentado da maneira como se deve. Que aí você vai buscar os órgãos de controle, ouvidoria, controladoria, Tribunal de Contas, as ações, os remédios constitucionais, a ação civil pública, a ação popular, mandado de injunção. Você vai ver que essas estruturações precisam ser movimentadas de uma maneira condizente com os princípios da administração pública. E aí você vai atuar no campo e na arena específica para cobrar uma mínima qualidade desses serviços prestados. E aí eu tenho a titularidade. A titularidade muitas vezes pertence ao Estado, mas a execução ela pode ser direcionada por terceiros, a terceiros. E aí nós vamos encontrar a titularidade do serviço de prestação de energia elétrica do Estado, mais a execução por concessionárias. A titularidade de manutenção de portos e aeroportos, mas nós vamos encontrar permissionários. A titularidade de construção e obras de implementação de tráfego urbano e de logística, rodovias, da mesma forma. Agora, sempre levando em consideração o quê? Sempre levando em consideração essa relação entre controle e fiscalização, tá? E para terminar aqui, falar um pouco sobre agências reguladoras. As agências de regulação, elas vêm para fazer com que haja aí o estabelecimento de normas, de fiscalização e de manutenção de um regime tarifário dentro do princípio da modicidade. Essas agências, elas são autarquias de natureza especial, em que elas têm autonomia técnica e financeira para atuação dentro da regulação do mercado em prol da sociedade, protegendo-a da atividade voraz privada. E aí são exemplos de agências reguladoras: a Anatel, a ANEEL, a Anvisa, a ANS. Essas agências, e mais outras algumas, elas vêm para ajudar o cidadão a ter uma mínima qualidade com uma prestação de serviço condizente e mais segurança jurídica naquilo que é necessário e essencial para a realização da prestação de serviço. Pessoal, chegamos aqui a 50 minutos de aula. Falamos sobre a pós-graduação, discorremos um pouco sobre serviço público, abordamos aqui um tema de maneira recortada e inicial sobre serviço público e, claro, nos nossos módulos de direito administrativo, direito tributário, direito constitucional e direitos humanos insertos na nossa pós-graduação de direito público, você vai ter aulas moduladas específicas sobre temas que são atuais, necessários e
direcionados para a atuação prático-profissional daqueles profissionais e operadores do direito que militam, seja na área de direito público, e aí você vai encontrar um norte para atuar, você vai ver vários módulos de disciplinas específicas para perceber qual é aquele que você escolhe para a sua atuação profissional e se especializar. Você que está na iniciativa pública, você vai ter um reforço de conhecimento sobre o direito público em si. E você que está ainda na faculdade e está conosco, claro, você vai ter também acesso àquilo que você muitas vezes não tem nas bancas de faculdade, que é o entendimento prático da atuação profissional do operador do direito. Pessoal, a você que nos acompanhou até aqui, eu agradeço imensamente pelas perguntas feitas no YouTube. Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato com a nossa equipe, seja no site, no faculdade.ces.com.br, seja faculdadeces.com.br, seja pelo Instagram. Você entrando em contato, nós iremos conversar com você, tirar todas as suas dúvidas e perceber qual é a sua necessidade e prestar a melhor orientação possível no que diz respeito àquela pós-graduação, àquela especialização que se enquadra, que se amolda às suas necessidades atuais, independente de qual pós-graduação e área de atuação profissional que você precisa. Nós estamos aqui para te ajudar, ok? E olha, dúvidas, entre em contato com a nossa equipe. Vem junto!